as mais profundas, por um entendimento real de quem Ele é. Até aqui os teus argumentos, a tua teologia não tem sido suficiente. Então assim, pega esse momento agora. Hoje é a última noite da conferência. E põe para fora. Diga para ele alguma coisa que revele o desespero, que revele uma fome, que revele uma paixão. Esqueça quem está do teu lado agora. Esqueça o protocolo, esqueça tudo. Simplesmente mergulhe, pule de ponta. Te exaltamos. Xandarala baba baba barandarala bakotoro baba baba bara baba bara basu. Arala baba 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 kandarala basu toro baba bara baba bara mama mama ye. Robe baba baba bara landarala basu toro. Xandarala baba 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 basu. Rala baba 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 candara. Deus não responde perguntas, Ele responde fome. Ele não responde a pergunta, Ele responde a tua fome. Oh Espírito Santo, toca as pessoas que estão assistindo pela internet. Vamos aplaudir a Jesus que é digno. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de João. Já faz algum tempo que eu estou parado no livro de João. O livro de João, ele é muito interessante, porque ele é o último livro escrito e o mais profundo. O livro de João foi escrito depois de João na ilha de Patmos. Primeiro ele teve a visão apocalíptica e depois ele escreve o Evangelho de João. João na ilha de Patmos, ele tem a visão futura. João tem uma experiência de estar preso e Deus dizer para ele: só para cá, fica aí não. A tua condição física é essa, mas a espiritual é ver as coisas que estão para acontecer. E João preso, ele passeava pelos céus. E logo após o imperador, não sei exatamente quem, morreu e ele foi libertado. E quando ele volta, que ele encontra os apóstolos dizem para ele: olha João, que bom que você chegou. Nós estávamos orando que nós temos uma necessidade de um quarto evangelho. E a gente achou por bem que você deveria escrevê-lo. João falou: amém, eu escrevo. Eu penso que alguém, agora sou eu falando, eu penso que alguém pergunta para ele: como é que você vai fazer? Você vai começar com a genealogia? Ele falou: não. Se você começar na genealogia, você vai começar muito distante da realidade. Vamos começar o seguinte: no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Por algum tempo Jesus foi uma teoria. Por algum tempo Jesus foi uma promessa. Mas ele se tornou uma realidade. A ideia de Deus não é a teoria. O Roberto falou sobre isso de manhã.
A ideia de Deus é a prática. Qualquer revelação que não nos leve a um encontro com Deus serve só para nos tornarmos mais religiosos. Qualquer revelação que não leva a gente para um encontro real com Deus só serve para tornar a gente mais religioso. Às vezes nós estamos muito felizes com o nosso nível de intelectualidade. Às vezes nós estamos muito empolgados com tanto que nós sabemos explicar. O que nós não conseguimos é viver. Nós precisamos sair das fórmulas sem poder. Porque as fórmulas sem poder geram pessoas sem propósito. Fórmulas sem poder geram pessoas sem propósito. Nós temos muita fórmula, nós conseguimos explicar muita coisa. Vocês estão ouvindo um homem, eu acho que eu não tenho crise, eu acho que eu sou uma crise em pessoa. Eu acho que eu não tenho crise. Eu sou uma crise em pessoa. Às vezes eu olho alguns textos da Bíblia e eu fico perguntando como. Quando eu comecei a pastorear, dia 28 de abril de 97, na denominação que eu fazia parte, dentro de 2 anos, algumas pessoas que estão aqui comigo desde aquela época, 2 anos nós éramos a igreja que mais cresceu na região dentro da denominação. Nós éramos a igreja que mais batizava pessoas. Mas eu me lembro, minha esposa está aqui, ela pode confirmar. Eu me lembro de nós sairmos do culto assim, onde a igreja, o salãozinho era pequeno, o povo ficava na porta. Eu entrava no carro e ia para casa chorando. E ela perguntava, por que você está chorando? E eu falava para ela, isso não é igreja. Mas o que é igreja? Eu não sei o que é, mas não é isso. E aquilo me gerava uma crise. Estava tendo resultado, porque o que vai fazer a diferença não é o resultado, é a realidade. Eu viajo um pouco pelo Brasil e eu encontro homens de resultados, mas pessoas que não têm realidade. Porque Cristo nunca vai ser maior no que você faz do que o que Ele é maior para você. Primeiro Ele precisa ser real para mim. E um dia eu conheci um rapaz, o Marcelo também conhecia, hoje ele já faleceu, e ele me deu uma apostila. Aquela apostila, Roberto, me fez permanecer no ministério, ela me trouxe uma esperança. Porque eu enxerguei uma igreja dentro de um livro de um homem chamado Juan Carlos Ortiz, o discípulo. Depois voltou os livros a serem liberados. Aquilo, quando eu comi aquilo ali, que eu recebi aquela apostila, aquilo foi um bálsamo, porque eu encontrei, eu não sabia que igreja que eu estava procurando, eu sabia que aqui eu estava pastoreando, não era a igreja, mas de repente eu encontro algo, de um homem que começa a falar sobre o oxigênio do reino, o amor no Antigo Testamento, o amor no Novo Testamento. Eu falei, isso daqui é igreja, é como se eu estivesse afundando. E Jesus me segurava e falava assim, calma filho, não vai desistir não. Eu tenho certeza que se algo não chegasse nas minhas mãos, eu tinha desistido. Eu tenho dito uma frase, não é comum uma pessoa nascida de novo não desejar o sobrenatural. Porque o sobrenatural faz parte da nossa natureza. O sobrenatural é parte de você. Você sempre vai desejar o impossível. Porque o impossível só é impossível no ambiente onde não se crê. Porque aonde se crê, o impossível desaparece. João 3, versículo 1. Nessa noite eu quero falar sobre Jesus, o nosso modelo.
Ele é o nosso modelo. Ele saiu da teoria e veio para a prática, Roberto. Ele não ficou lá de cima dizendo, não, eu te amo, viu? Te quero muito bem, ó, você mora aqui. Ó, um dia eu vou te trazer para cá, fica tranquilo. Você vai ver como é que você vai viver tranquilo aqui. Vou armar uma redezinha do lado do rio da vida. Vou colocar um anjo para abanar você. E o outro vai ficar colocando uva na sua boca. Fica tranquilo, aguenta firme. Está passando. Não, ele falou, já já eu estou chegando aí. E eu não vou aí só para resolver um problema. Porque eu vou descer aí como homem. E eu vou para mostrar para vocês como é que se encara o diabo sendo homem. Eu vou te dar um modelo. Porque qualquer homem na Bíblia para nós, do Antigo ao Novo Testamento, pode ser uma referência. O Roberto essa semana encontrou até texto de Paulo falando contra Deus. Eu escandalizei. Por exemplo, quando Paulo diz, 1 Coríntios 7, né? Quando Paulo disse, não é bom que o homem esteja só. Roberto falou, ele está contra Deus. Porque lá no Gênesis Deus diz, não é bom que o homem esteja. Aí Paulo vem dizendo que é bom que o homem fique só. Paulo, você está traumatizado, busca cura, velho. Mas não faz da tua trauma uma doutrina para nós, não. Deixa a gente com a nossa mulher. Eu gostei disso, cara. Jesus desceu aqui como homem. Ele não tinha uma natureza pecaminosa, mas ele era como eu e você. Ele não tinha natureza pecaminosa. Ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem. Embora sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Filipenses diz isso. Antes esvaziou-se assim, ninguém esvaziou ele. Não foi ninguém que humilhou ele. Ele mesmo fez isso. Somente quem sabe quem é, tem condição de se auto-esvaziar e de se humilhar. Porque quem não sabe quem é, se sente humilhado pelo que os outros fez. Porque quem sabe quem é, não importa o que você faz, eu mesmo me humilho. Vou ficar tranquilo. João 3, 1 e 2 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Olhe para mim, Nicodemos era um cara assim tão graduado, tão gabaritado, que diante de uma questão se pediu a opinião de Nicodemos. O que ele respondesse acerca daquele assunto, ninguém questionava. Ele era o cara. E este, diz a Bíblia, de noite foi ter com Jesus. Por que de noite? Porque de dia queimava o filme. A Nicodemos tem uma tipologia tão linda. Quando Jesus morre, o véu rasga, não rasga? Nicodemos sai da noite e vai até Pilatos, né? E diz para ele, me dá o corpo. Aquilo que ele fazia escondido, agora ele tem coragem de fazer em público. Tanto ele quanto José de Arimateia, os dois foram lá juntos, tipo assim, vamos assumir. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos, escute, ele não está falando eu sei, ele fala sabemos, tipo assim, nós fizemos uma reunião acerca do Senhor, nós sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Por quê? Porque o Senhor prega bem? Porque o Senhor prega melhor que nós? Não. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ô Jesus, não é pelo tanto que você fala não, porque falar bem eu também falo. É Nicodemo está falando. Eu também sei pregar. Eu sou bom de palavra. Mas esses sinais que tu fazes, se Deus não tiver, não pode fazer. Nicodemo está dizendo, eu te reconheço não pelo que você fala, eu te reconheço pelo que você faz. Quando as pessoas duvidam do nosso discurso, elas vão ter que se inclinar diante das manifestações. Quando elas não acreditarem no que você está pregando, elas não vão ter como negar o que está acontecendo.
Quando o evangelho deixar de ser uma teoria e ele se tornar, quando esse amor, quando esse poder que nós lemos aqui, ele se manifestar, nós não teremos só um discurso. Na verdade, pouco discurso será necessário. Nicodemos não reconheceu Jesus porque ele pregava, mas pelos sinais que ele fazia. Jesus é o nosso modelo. Abre Mateus capítulo 4. Oh, Jesus, vem aqui e quebra tudo hoje. Vamos pregar rápido, o Senhor vem e quebra tudo. O Senhor dá o segundo, o terceiro, o quarto toque e a gente sai daqui. Bom. Quatro 23 de Mateus diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidades entre o povo. Jesus percorria toda a Galileia, ele ensinava, pregava o evangelho do reino e manifestava o reino. Ele ensinava na sinagoga, ele pregava o evangelho do reino, porque o evangelho do reino não é uma teoria, é a manifestação dos céus. Jesus ensinava na sinagoga, é uma coisa. Ele pregava o evangelho do reino e falava: agora nós vamos sair. O que eu acabei de pregar, vem comigo que eu vou mostrar para vocês como é que funciona. E ele saía curando toda sorte de doença e enfermidade entre o povo. Jesus, ele não só falava, ele manifestava o que ele falava. Jesus não aceitou o evangelho que nós aceitamos. Por isso que eu falei que Jesus é o nosso modelo. Ele não aceitou que o evangelho fosse informativo, não sem que ele se manifestasse. Eu vou ensinar para vocês, mas depois eu vou mostrar como é que é. É por isso que o verbo se fez, a palavra logo se fez, rema, se manifestou. É por isso que uma revelação, ela não te deixa mais inteligente, ela te deixa mais eficiente. Uma revelação, ela não faz você virar um teólogo. Eu me assusto. Esses dias eu estava no aeroporto voltando para casa. Eu encontrei um pastor cristão e a gente começou a falar. E ele perguntou para mim: você já ouviu falar sobre coach evangélico? Eu falei: não brinca comigo não. Não brinca não, é muito cedo para mim, estou voltando para casa. Eu já tinha ouvido falar sobre coach no mundo empresarial, mas coach evangélico, eu sou curioso assim. Eu cheguei em casa, eu fui buscar. Eu vi um camarada falando sobre o coach evangélico. E ele tentou explicar qual a diferença de um coach, de um pastor e um discipulador. Eu falei: meu Deus do céu, a gente está arrumando mais coisa, está ficando mais complexo. Você nunca pode viver sem um discipulador, você não pode viver sem um pastor, mas um coach você precisa se encontrar com ele uma vez por ano. Porque o pastor te pastoreia, o discipulador te discipula, mas o coach, ele ativa algo em você que nem o pastor, nem o discipulador ativa. Eu falei: gente, será que Jesus não basta para a gente? Escute, queridos, olhe para mim. Jesus, quando separa os seus discípulos, ele começa a ensinar para os discípulos, mas é como se ele falasse: esse é o modelo de escola que eu quero gerar aqui. Nós não vamos ficar na informação não. Abra Mateus 10. Olha como é que o evangelho de Jesus é diferente do nosso. Olha como é que a doutrina de Jesus é diferente da nossa. A gente ouviu, tá bom, aprendi. Jesus falou: não, aprendeu não.
Eu vou ensinar para vocês agora, vocês vão me mostrar se aprenderam. Mateus 10, versículo 5. Aqui ele está falando diretamente para os 12, aqueles que andavam próximo dele. Porque se você pegar, tem todo o histórico dele, o sermão da montanha, não é? Tudo isso, imagina os discípulos participando de tudo aquilo, vendo tantas coisas. Aí, no final, o Cleito, eles poderiam dizer assim: a gente viu Jesus fazendo milagre, nós somos testemunha, e eram mesmo testemunha, nós testemunhamos, e vimos tudo, e todo mundo falou: uau, é ele mesmo. Eles poderiam simplesmente ter um evangelho assim: ó, eu andei com ele, eu vi ele ressuscitar Lázaro, e todo mundo falou: é verdade. Eles falavam: é verdade, eu vi. Não, Jesus não aceitou isso daí, não. Eu não quero só que vocês vejam eu fazendo. Eu quero que vocês vejam eu fazendo e observam. E depois eu quero que vocês façam, eu vou observar vocês, para ver se vocês estão aprendendo. Jesus não é um líder que diz: eu sou o cara, e vocês só falam de mim. Falou: não, faz isso não. E agora Jesus, depois de passar um tempo com ele, diz: vamos lá, agora é a hora do treinamento prático. Versículo 5. A estes 12 enviou Jesus. Quem é que está enviando? Presta atenção, o Espírito Santo não estava sobre os discípulos, eles não tinham nascido de novo, eles estão andando debaixo da unção de Jesus Cristo, humanamente falando. Eles estão andando debaixo do Espírito que está sobre Jesus. Jesus deu as seguintes instruções para ele: não tomeis rumo aos gentios, e nem entreis em cidade de samaritano, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. Perceba, queridos, que nós acabamos de ler Mateus 4, reino e manifestação andam juntos. Diga comigo: reino e manifestações andam juntos. Aonde tem reino tem cura. Aonde tem reino tem libertação. Aonde tem reino tem mudança de cultura. Aonde tem reino se manifestando, a pobreza está saindo. Aonde tem reino se manifestando, famílias estão sendo restauradas. Aonde tem reino se manifestando, tem viciados sendo libertos. Se não está acontecendo isso, o reino não chegou. Eu me lembro de alguns anos atrás, eu estar na Lagoinha, e tinha alguém pregando. E naquela época tinha muito aquele negócio, a igreja do avivamento. E se proclamava o avivamento naquele lugar, ainda que eu respeito muito a Lagoinha, o Márcio Valadão, um homem de Deus. Mas se proclamava um avivamento, e o pregador pegou a palavra num dos dias e ele falou: eu quero questionar o avivamento que vocês estão proclamando. Vocês não estão vivendo avivamento. Eu acabei de passar ali fora e vi um mendigo na calçada. Vocês não estão vivendo avivamento. Porque a gente acha que avivamento é babar, é pular, isso também pode fazer parte. Avivamento não é barulho, ainda que eu nunca vi um avivamento silencioso. Não tem avivamento silencioso, mas avivamento não é barulho. O barulho é consequência do avivamento. Mas aonde o avivamento chega, não tem simplesmente pessoas chapadas dentro da igreja. Tem pessoas sendo alcançadas na rua. Tem gente, tem pobre sendo alimentado. Tem comida sendo levada para os pobres. Tem vidas sendo transformadas. Aonde o reino chega, não tem simplesmente pessoas pulando no mover. Isso é bom. Mas aonde o reino chega, tudo muda. A natureza muda. Esses dias eu indiquei aqui, para que você veja no YouTube, Avivamento das Ilhas Fuji. Assista o avivamento. Fiji, Ilhas Fiji. Assista. Cacho de uva, parecendo que veio de Itu, para não falar que é da terra que os espias espiaram. Quando o reino se manifestar, eu não sei, queridos, o que é que você vai pensar no que eu vou falar, mas para mim o reino não virá. O reino já veio. O reino não vem com visível aparência. O reino está em você. É por isso que toda a nossa questão, a nossa
visão de oração, ela precisa ser revisada. Talvez nós não precisamos, nós não precisamos pedir poder, nós precisamos pedir a manifestação do poder. Não, Senhor, eu quero mais de Ti. Não, eu quero mais do Senhor manifesto em mim. Porque o Senhor está em mim. E Ele não entrou aqui só com um braço ou com a perna. Ele entrou com tudo. A totalidade de Cristo está em você. Eu estou em você, mas o poder não está em você, não. A vida dele é a plenitude dele. Jesus nunca separou o que ele era do que ele fazia. Tudo que ele fez, ele era. Porque ele não faz cura, ele é a cura. Queridos, o nosso nível de representação deveria ser tão sério para nós. Presta atenção, Roberto, o que é que Jesus falou? Quem me recebe, recebe o Pai. E quem recebe vocês, recebe. Vê se pesa para você isso. Jesus falou, olha, quem me recebe, recebe o Pai. E quem recebe vocês, a mim me recebe. Nós temos a responsabilidade de representar Jesus. Quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. E quem recebe vocês, recebe a mim. Quem der um copo d'água a você, deu um copo d'água a mim. Quem visitar você, me visitou. O nosso nível, queridos, a nossa mentalidade é que está fora, porque já foi entregue para nós. Vamos ver a aula prática de Jesus. E ele disse, à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. E aí ele diz para os discípulos, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Jesus falou, vai lá, eu vou ficar aqui. Faz isso que eu mandei. E eles saíram. Voltaram tudo frustrado. Senhor, eu não sei o que aconteceu. Ei, vamos falar algumas coisinhas assim, só entre nós. Judas estava aqui? Estava não. Pedro estava aqui? Tomé não. Judas, Pedro e Tomé não realizaram isso aqui não. A falta de manifestação é reflexo da busca pela qualificação em nós mesmos. Vou repetir, pode ficar tranquilo. A falta da manifestação é a busca pela qualificação em mim mesmo. Eu estou sempre reconhecendo, eu não presto, eu não sou bom, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Judas está aqui. Deixa eu contar para você um negócio de uma igreja. Quando você abre 1 Coríntios, igreja boa, não era não? Tinha camarada lá deitando com a mulher do pai. Sim ou não? Tinha irmão lá levando o outro para a justiça. Coisa que não acontece na nossa igreja, graças a Deus. Um dizendo que era de Paulo, outro de Apolo, outro de não sei, não é isso? Mas no começo da carta está dizendo, vocês não têm falta de nenhum dom. A igreja do Novo Testamento, a falta de sinais era inaceitável. Eles poderiam ter o que tivesse de problema,
Mas o evangelho era sobrenaturalmente natural. A gente é mais santo que a igreja de Corinto. Ninguém está deitando com a mulher do pai. Mas a gente não tem manifestação nenhuma. É porque nosso senso de indignidade bloqueia a manifestação da glória de Deus. Nesses últimos meses, Deus tem quebrado um monte de teologia minha, que eu criei. Eu sou bom para criar teologia. Eu criei uns negócios bons, rapaz. Eu criei algumas coisas assim, ó. O caráter atrai a Deus. O dom atrai os homens. Eu preguei isso, ó. Eu prefiro gente que tem caráter do que tem dom. Um tempo atrás Deus falou para mim. Falou, filho, deixa eu te falar uma coisa. Você não acha que se o teu caráter me atrai, você não deveria manifestar mais eu do que quem não tem caráter? Eu falei, eu não sei porque essa ignorância para conversar. Você não acha que se você tem caráter e o teu caráter me atrai, você não deveria manifestar mais a mim do que quem não tem caráter? Quando nós criamos uma doutrina fundamentada numa incredulidade, nós perdemos o poder da verdadeira revelação. Quando nós criamos uma doutrina baseada, queridos, é aquilo que o Roberto falou esses dias aqui, na quinta-feira. Pastor é uma raça, que quando eles não têm resposta, ele inventa. Mas sem resposta não vai ficar. Eu vou dar uma para você. Nós fomos treinados para isso. Não sei, me perdoe, por favor. Isso não faz parte da nossa escola. Não. A gente não erra, a gente se engana. Errar, pastor não erra, gente. A gente se engana. E aí nós temos dificuldade de pedir perdão, de pedir por favor, de dizer eu não sei. É como se eu fosse o cara e vocês são súditos. Um ambiente de hipocrisia sempre vai gerar gente religiosa. Um ambiente hipócrita gera gente religiosa. Porque a gente tem cara de santo, mas a gente é podre por dentro. É assim que Jesus tratava dos fariseus. O que é uma igreja, pastor? É um lugar de um monte de gente doente. Não estou falando de doença física que Jesus, mas alguém que está no processo. Porque se tem uma coisa louca que Deus criou, chama igreja. É ou não é? Ele pega a gente de tudo quanto é bicho, assim, coloca junto e fala, vamos lá, vive aí. E eu costumo falar que a igreja mais perfeita estava lá no Éden. Tinha 2 membros, Roberto. O próprio Deus era o pastor. O dia o diabo entrou, dividiu a igreja. Fechou a igreja. Fechou ou não fechou a igreja? A igreja só tinha 2 membros, gente. Igreja pequena. E detalhe, era marido e mulher. A igreja tinha 2 membros, cara. Deus estava lá todo dia, o pregador era Deus. O diabo entrou, dividiu a igreja e fechou. Deus falou, eu vou abrir outra. O problema é que a gente está procurando a igreja perfeita. Não é a igreja perfeita. E não é você que se aperfeiçoa. O meu trabalho não é me preparar. O meu trabalho não é me santificar. Já que a gente está quebrando o conceito aqui, vamos quebrar. Eu só tenho um trabalho, meu irmão. É só decidir ir para o quarto. Não tem que fazer mais nada. No sentido de transformação em mim, não. Lembra da canção? É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Seu trabalho é só ficar comigo. O que eu quero de você, eu não mando você fazer, eu faço. O que precisar mudar aí, eu mudo. Você fica comigo e eu transformo o que precisa ser transformado. Não é você que sabe o que precisa mudar. Sou eu que sei o que preciso mudar na tua vida.
como homens e mulheres de Deus que ensinamos, nós precisamos parar de ensinar somente teoria e começarmos a ensinar prática. Nós somos alunos, muitas vezes, de faculdades, de curso de administração, onde o professor nunca teve uma empresa. E a gente acha o máximo ele dar aula para a gente. Ele só tem teoria. Vai assumir uma empresa para você ver. Sem capital de giro. Pagando tudo quanto é imposto no Brasil. Depois você vai dar aula de administração. A gente se alimenta, queridos, de teoria. A gente é soberbo na intelectualidade que nós temos. Eu acho que é um espírito grego misturado com romano. Abra Lucas. Oh, Jesus. Em 2008, Lucas 7. Em 2008, quando Deus me pegou, que eu estava lendo 30 e poucos livros por ano, Deus me disse: você está intoxicado. Você está intoxicado, para de ler tudo e vai ler só a Bíblia. Olhe para mim, queridos. Tranquilo, o que tiver que manifestar, vai manifestar, fica tranquilo. Você está intoxicado. Como é que você está lendo as coisas sobre Deus e está intoxicado? Porque eu estava buscando coisas para cá. Você começa a pregar o reino, alguma coisa tem que se manifestar. Nem que seja o capeta, querido. Você sempre vai saber quando estiver pregando o reino. Você sempre vai saber quando estiver pregando o reino. A ideia é você não dar moral, você tem que seguir, vamos embora, deixa. Porque é isso, é o reino, tem que chegar. Eu falava para a gente tomando café, eu, minha esposa, ele e ele lá em casa. Eu disse para ela: ninguém jamais me encontraria em casa durante o dia. Eu era alguém que acordava 7 horas da manhã, 8 horas estava na igreja, orava, fazia o que tinha que fazer. A gente fazia almoço mesmo na igreja, comia lá mesmo. Irmão, eu tomava cuidado, eu voltava para casa tarde da noite para tomar banho, sair correndo, voltar para a igreja. Quase chegava atrasado. Eu passei o dia na igreja. Irmão, eu não me lembro de um dia na semana que eu almoçava em casa. A demanda era muito grande. Quando Deus entrou no meu quarto, aquela noite foi o meu val de Jaboque. E Ele disse: você está reprovado. Peraí, Deus, como é que eu estou reprovado? Eu não roubo o dinheiro da igreja, eu não traio a minha esposa. Como assim? Ele só faltou dizer para mim assim: você está indo para o inferno. Eu costumo falar aqui dos fariseus, eu era irrepreensível. Eu saí de uma denominação onde eu vi tudo que é lixo na minha vida. Eu decidi fazer tudo diferente. As finanças certinho, orar todo dia, jejuar sempre, cuidar da minha casa, pagar minhas contas. Eu estava assim, irmão, eu era irrepreensível. De repente o senhor chega para mim no quarto e diz para mim que eu estou todo errado. Porque tudo que eu fazia, tudo que eu era fundamentado no que eu fazia e não no que Ele fez. Não há nada de bom em você que atraia Ele. Ele não é atraído por você, Ele é atraído por Ele em você.
Não há nada que nós pudéssemos fazer para Ele nos amar. É por isso que Ele não te amou quando você veio para a igreja. Agora eu te amo, hein? Somos brother agora. Não, eu te amei quando você vivia na prostituição. Eu te amei quando você não valia nada. Eu te amei quando você ainda era pecador, para que você não pense que tinha alguma coisa a ver com você. Tem a ver comigo. Não tem a ver com você. Eu não preciso das tuas qualidades. Eu só preciso da tua entrega. Eu não preciso que você seja bom. Eu só preciso que você acredite que eu sou bom o suficiente para acabar com tudo que é ruim em você. Escute, quando a Bíblia diz sede santo como eu sou santo, parece que a gente cria uma cartilha e fala, opa, ele mandou eu ser santo, deixa eu ver o que eu vou fazer. Não. Quando ele diz sede santo como eu sou santo, ele está dizendo, deixa que eu vou fazer você como eu sou. Não é você que se santifica, é eu que santifico você. O que eu quero dizer, queridos, é que nós estamos esperando chegar no ponto X, para dizer agora sim. O dia que você disser que está pronto, Deus fala, eu te reprovei. O dia que você disser, nada encontrarás de bom em mim, Senhor, nada que eu possa te entregar no teu altar. Fala, é isso. Até o desejo de adorar vem dele, Roberto. Como que é isso, cara? Você fala, vou alegrar o coração de Deus. Aí Deus fala, foi eu que coloquei isso no teu coração, para de bobeira. Ei, não dá para dar presente para ele, porque tudo veio dele. É dele, por ele e para ele. Romanos diz assim, quem primeiro me deu, para que eu possa retribuir. Você está dando o que para ele? O orgulho que a gente tem de dizimar, dê meu dízimo. Maravilha, bonito isso. Ele não deu dízimo não, querido, ele que te deu 90%. A gente não entende, a religião fala assim, eu paguei, você não dá nada, é tudo dele, queridos. Você está entendendo isso? O que eu quero dizer nessa noite é que Jesus é o nosso modelo. Ele não tinha pecado, mas ele não carregou o pecado. Ele se tornou aquele que não cometeu pecado. Deus o fez. Ele não pegou um pacote, dá licença, colocou nas costas e falou, estou carregando o pacote, o pecado de vocês, sem que ele fosse contaminado. Ele se tornou o que você era. Ser pecador não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com quem eu sou, de quem eu sou filho. Porque o pecado é do diabo e quem peca é filho do diabo. É por isso que você não tem como ser filho de Deus e filho do diabo. Porque ou você é pecador e é filho do capeta, ou você é filho de Deus. Aí você tem que decidir o que você é. Porque anfíbio você não pode ser. Você está entendendo isso? A Bíblia diz que Jesus é o primogênito. Será que o pai, ele era unigênito, né? Ele era unigênito. Será que o pai colocou ele em primeiro lugar? Falou, filho, você não é mais o único aqui, mas para não deixar sua alma ferida, eu vou colocar você na frente. Pra você não ficar magoado, não se sentir inferiorizado. Vou colocar você na frente. Será que foi isso? Não. A questão é o seguinte. Deus não vê o pecado. Ele não consegue enxergar o homem através do pecado. Por isso que Isaías 59 diz, o vosso pecado fazem separação entre vós e vosso Deus, a ponto que ele não vos ouça. Deus não ouve o pecador. Por isso é na hora de você parar de falar que é pecador, porque senão Deus não está te ouvindo. Quem é Jesus? Ele ficou o primeiro. E atrás dele quem é que está? Diga, eu. Quem
Quem é Jesus, Roberto? Jesus é o óculos de Deus. Fora de Jesus, nada é perfeito. Mas lá em Colossenses diz que Ele restaurou todas as coisas, tanto na terra. O que é restaurar? O que significa restaurar? Levar ao estado original. Presta seu óculos para mim. O pai não conseguia enxergar você. Ele via, como o Leonel falou, tudo embaçado. Vejo o homem como árvores. Vejo homens doentes. Vejo homens amaldiçoados. E Jesus chegou. O pai falou: agora eu vejo direitinho. Através de Jesus, o pai te vê perfeito. Nós fomos aperfeiçoados nele. Cristo é a minha justiça. Quando a justiça é feita, o que é que se deve, Luiz Paulo? Depois que a justiça foi feita? Nada. Deus não se lembra de quem você era. Deus não se lembra quem você era. O que você tem e é, não tem a ver com o que você fez ou com o que você faz. Tem a ver com quem Cristo é. Lucas 7:18. Sete 18 diz assim: todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir? Ou havemos de esperar outro? Mantenha aberto. João está em quê? Crise, dúvida. Certo? Havendo os homens, quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir ou esperaremos outro? Naquela mesma, diga, na mesma hora, curou Jesus muitos de moléstia e de flagelos e de espírito maligno, e deu vista a muitos. É como se Jesus falasse aqui: senta aqui, eu vou te dar a resposta para João agora, só um pouquinho, senta aqui, eu vou dar o recado para João. Ele cura uns, expulsa demônio do outro, cura tudo. Então Jesus lhe respondeu: ide, anunciai a João. O quê? Vai lá e fala para ele, não só o que vocês ouviram. Vocês viram. Aí depois manda ele tirar a conclusão dele. Fala para eles o que foi que vocês viram. Jesus disse aqui: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o evangelho. E bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Diga para ele que vocês estão vendo. Jesus está falando: eu não vou mandar um discurso, um recadinho para João, não. Eu quero que ele veja. Vai, conta para ele que vocês viram. Imagina os caras chegando lá: João, não tem como não ser ele. Não tem como. Rapaz, ele mandou trazer um monte de doente, ele curou todo mundo. Me prova que Jesus está com você. Me prova. Me prova. Me prova que ele está com você. Se ele não é real. Elias não provou para os caras que estavam com ele? Vou provar para vocês que ele está aqui. Elias falou: peraí, faz vocês primeiro, vamos ver com quem que ele está. A vara de Arão não fez a diferença diante das outras 11 varas?
Ali era para provar com o quê? Com quem que Deus? A manifestação do poder revela aonde Deus está. A manifestação do poder cancela toda e qualquer dúvida acerca dele. Acerca dele. Nós não temos mais tempo para viver só escondido atrás de um discurso. Nós precisamos de uma realidade. Nós precisamos da manifestação da glória de Deus. Nós precisamos abrir os olhos do cego, abrir o ouvido do surdo. Nós temos que ressuscitar os mortos. Chegou o tempo. Eu sei que nesse momento, pastor, nós vamos levar, eu sei, queridos, nós vamos precisar talvez mais do que 2 toques. Nossa cabeça está travada. Quando o diabo não consegue prender a gente num lugar, ele prende a gente numa mentalidade. 1 Coríntios capítulo 4. Coríntios 4, versículo 20. Coríntios 4, 20 diz assim: porque o reino de Deus, lembra que eu acabei de falar de reino? Porque o reino de Deus não consiste mas em diga, o reino não consiste em palavras, mas em poder. Igreja local, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou espremer vocês tanto, até vocês pegar o enfermo, nem que for de raiva. O sobrenatural é uma vida natural para aqueles que conheceram o Senhor. Não há justificativa para você não manifestar o reino. Qual era o segredo de Jesus? E eu estou entrando na reta final. Qual era o segredo de Jesus? O segredo de Jesus era um estreito relacionamento que ele tinha com o Espírito Santo. Jesus era muito íntimo do Espírito. E o Espírito era muito íntimo de Jesus. O Espírito Santo é a pessoa mais linda que existe. O Espírito Santo é o relacionamento mais fácil que nós vamos ter em toda a nossa vida. O Espírito Santo é o único que pode tirar a gente da teoria. A diferença não estava em Jesus ser filho de Deus. A diferença estava no Espírito que estava sobre ele. João capítulo 6. Te amo, Espírito Santo. João 6, versículo 63. Você já imaginou quando a gente fazia uma escola, fizemos uma escola, 2 dias de aula teórica, você fala, ó, irmão, semana que vem, segunda-feira que vem a gente tem aula. Essa semana a tua tarefa é curar 2 pessoas. E outro só será aceito com curado presente. Pastor, se ele não quiser vir, quem é que foi curado e não quer vir, irmão? Você vai ver que a classe vai enxugar.
Você está cansado da teoria, irmão? Você está cansado da dificuldade do evangelho, da complexidade do evangelho? Rapaz, uma vez eu vi o cara falando quantos leões tinha na cova do Daniel. Quantos machos tinha. Quantas fêmeas tinha. Eu vi. Parecia um absurdo, eu vi. Sabe, cara, depois que eu vi aquilo, eu falei, minha vida mudou. Agora eu sei quantos leões tinha. Eu sei quantos machos tinha, quantas fêmeas tinha. Meu Deus do céu, como é que eu vivi sem isso até hoje? Agora eu vou manifestar. E o povo fica assim. Uau. Eu gosto do ceguinho de João 9. Porque no final você descobre que quem era cego eram os fariseus. Esse homem é pecador. Ele falou, não sei não. Eu não sei. Eu não sei se ele é pecador. Sabe o que eu sei? Eu era cego, agora eu vejo. Oh, dá glória a Deus, esse homem é pecador. Ele falou, eu não sei. Eu sei que eu era cego desde nascença. Cadê ele? Ele falou, não sei. Como é que ele chama? Ele falou, eu também não sei. Rapaz, a religião é uma coisa tão do capeta. Sabe, queridos, a religião é o pior demônio que existe. Porque chamaram o pai do menino, cara. Do menino não, do rapaz, 38 anos, um homem. Rapaz, como é que você estaria, Roberto, sendo pai de um camarada de 38 anos, cego de nascença? Como é que você estaria? Mas rolou um boato seguinte: quem reconhecer Jesus como Senhor é expulso da igreja. O pai falando, não, é teu filho? Ele falou, é meu filho. Agora como é que ele foi curado, eu não sei. Tem idade. Pergunta para ele tipo assim, cara, pro inferno que essa religião, eu vou me alegrar com meu filho que ele foi curado. Esse homem é pecador. Ele falou, rapaz, olha o ceguinho, rapaz, agora o ceguinho é pregador. Desde que mundo é mundo, nunca ouviu falar que um homem cego de nascença foi curado. Os discípulos têm um negócio assim, fala, quem pecou? Ele ou os pais dele para que nascesse assim? Então ele pecou onde? Na barriga da mãe dele? Ué, quem pecou? Onde? O rapaz nasceu cego. Quem pecou foi ele? Ué, onde ele foi que ele pecou? Na outra vida? Queridos, escute, não há nada que o diabo fez que Jesus não tenha resolvido. Não há nada. Não tem buraco que você caia que ele já não deu um jeito de te tirar de lá. Não tem erro que você tenha cometido ou que venha cometer, se você reconhecer diante dele, não justificar. Porque a graça, ela não justifica erro, ela justifica pecado confessado. João 6,63 diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito. Jesus falando, a palavra que eu tenho falado para vocês é o Espírito que traz vida sobre ela. O que vai fazer diferença na nossa pregação é o tanto de vida que o Espírito traz sobre ela. Não é o tanto de grego ou hebraico que você tem, é o tanto de vida que o Espírito Santo coloca sobre ela. Último versículo, Atos 10. Atos 10, 38. Atos 10, 38. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com
poder, o qual andou por toda parte, fazendo. Andou por onde? Toda parte, fazendo. Por onde você andar, você tem que fazer o bem. Curar os enfermos é fazer o bem? Olha o que aqui diz. Andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. Por quê? Porque Deus era com ele. Aonde Jesus estava, o Espírito estava sobre ele. Aonde Jesus estava, o Espírito estava sobre ele. Não tem a ver com você, tem a ver com aquele que está sobre você. O Espírito já está sobre a sua vida. O maior erro da igreja é tentar ser boa o suficiente para atrair Deus. Jesus veio para os sãos ou para os doentes? Não tem a ver comigo. Tem a ver com Ele. Tem a ver com Ele. Quando eu coloco a mão sobre o enfermo, não tem a ver que eu sou bom, tem a ver que eu estou obedecendo a palavra que Ele mandou. Ele vai respaldar a palavra dele. Ah, pastor, mas os sinais não vai salvar. Muitos vão dizer, eu fiz isso. Ok, muitos vão dizer que fez isso e não foi salvo, mas isso anula a gente de fazer? Por que a gente não pode ser salvo e fazer? Você está vendo como é que uma mentalidade errada anula a gente o poder? Muitos dirão, fez isso, fez aquilo, e eu vou te dizer, não te conheço. Quer dizer, aí é o seguinte, então melhor é não fazer, porque quem não faz vai ser conhecido. Quando é que nós vamos ouvir, Roberto? Os homens que alvoroçaram o mundo. Você não se incomoda com isso não, cara? Quantos anos você tem de crente? Não, irmão, vamos piorar o negócio aqui para a gente tentar criar um ambiente melancólico aqui para ver se... Quantos anos você tem de crente? Você não tem vergonha não? De uma vidinha tão medíocre. Nem dor de barriga, nem dor de cabeça sem cara. Deixa eu confessar um negócio para a igreja. Tem uns pastores aqui. Deixa eu confessar, Eduardo. Preciso confessar. Você sabe qual é a minha crise, o Luiz Paulo? É terminar o culto. Eu falei, cadê o irmão? O pastor passou mal, foi para o hospital. Irmão, eu quase fico endemoniado. Várias vezes, pessoas no meio do culto saíram e foi para o hospital. Rapaz, pensa assim, no cara que fica assim acabado. Eu fico acabado. Vamos fechar. Abre um boteco, faz qualquer coisa, irmão. Mas isso não é o evangelho. Nós estávamos na casa do pão, cara. Na casa da cura. E a gente foi para o médico. Porque, vamos embora, porque ficar aqui vai morrer. Tipo assim, a gente veio aqui para a gente ter um lazer. Passou mal, vamos para o médico. Ei! Ele vive. Ele reina. Eu vou usar a palavra de Smith, se eu não estiver errado. Smith dizia, não há nada mais vergonhoso para um crente do que a doença. Não, se quer sentir condenado, o problema é teu. Eu não estou falando de condenação. Eu estou falando de reino. Cadê o irmão? Foi embora. Por quê? Porque o Deus daqui não cura. Deixa eu correr para o médico. Paulo está pregando, velho. O cara está dormindo. Para mim é desrespeito. Porque para pregar eu não cobro não, irmão. Mas para pôr para dormir eu cobro. Amém. Acordou. Paulo está pregando e o cara cai da janela e morre. Eu deixava ele morto. Falta de respeito, cara. Eu estava pregando. Você me desrespeitou. O cara morreu.
morreu, Paulo foi lá, pegou o cara, ressuscitou e falou: vou continuar pregando. Ele não dorme de novo, não. E Paulo pregou até de manhã. Pastor, estou ficando com raiva. Essa é a ideia. Estou ficando nervoso. Essa é a ideia. Jesus não é uma filosofia. Jesus não é uma religião. Jesus não está morto. Porque se ele está morto, ele foi. Mas se ele está vivo, ele é. Se ele está morto, ele fez. Mas se ele está vivo, ele faz. Se ele está morto, ele esteve. Mas se ele está vivo, ele está. Está sobre você a vida de Deus. O poder que cura os enfermos está na tua vida. O poder que abre os olhos dos cegos está sobre você. Feche teus olhos. Eu não sei que dimensão a tua crise está aumentando. Eu não sei quantos estão entrando em crise aqui nessa noite, mas eu sei que alguns estão. Eu sei que tem pessoas aqui dizendo: eu vou agarrar isso. Eu vou abraçar isso. Eu quero a unção do ceguinho. Eu não sei de nada, não sei explicar nada, mas ele mudou a minha vida. O cego não sabia quem ele era, não sabia explicar nada, mas ele tinha uma realidade. Às vezes nós sabemos explicar tudo, mas nós não temos realidade. Às vezes nós sabemos explicar tanta coisa da Bíblia, mas nós não temos realidade espiritual. Feche teus olhos. Deixa o Espírito te tocar. Nós precisamos ser libertos de um espírito grego. Nós precisamos ser libertos da filosofia. Nós precisamos ser libertos. O Evangelho não consiste em palavra, mas em poder. O Evangelho não consiste em palavra, mas em poder. Aleluia. Escute, não tem a ver com o que você faz, tem a ver com o que Ele fez. Não tem a ver com o quanto você é bom, tem a ver com o que Ele disse que você faria. Xandaralabachô. Se coloque de pé. Quantos aqui estão cansados da religião? Eu também estou, irmão. Eu também estou. Eu não estou falando dos outros, não. Estou falando da minha religião. Eu não estou falando dos outros, não. Estou falando da minha religião. Eu estou cansado da religião que eu tenho vivido. Que
aquele que me transformou e que mudou a minha vida pra sempre. O que posso dar? Aquele que me transformou e que mudou a minha vida pra sempre. Me alcançou, me atraiu com cordas de amor, me amarrou, me transformou, e eu nunca mais fui o mesmo. Me alcançou, me atraiu com cordas de amor, me amarrou, me transformou, e eu nunca mais fui o mesmo. O que posso dar? Aquele que me transformou e que mudou a minha vida pra sempre. O que posso dar? Aquele que me transformou e que mudou a minha vida pra sempre. O que posso dar? Aquele que me transformou e que mudou. O que posso dar? Aquele que me transformou e que mudou a minha vida pra sempre. Me alcançou, me atraiu com cordas de amor, me amarrou, me transformou, e eu nunca mais fui o mesmo. Me alcançou, me atraiu com cordas de amor, me amarrou, e eu nunca mais fui o mesmo. Queridos, olhe para mim. Somente você que está cansado de uma vida natural como eu, somente você que quer entrar no lugar sobrenatural, queria que você saísse do seu lugar e viesse à frente. Seja pastor, seja quem for. Estou cansado, eu não aguento mais a gritaria do barco. Eu quero andar sobre as águas. Fica de pé, de joelhos, deita no chão, faz o que você quiser. Isso, vai espalhando. Que bom que tem um monte de gente aqui que está cansado disso. Que bom, espalhe aqui. Pronto, nós temos tudo para mudar o ambiente, para mudar a história.
Feche teus olhos, deixa ele te tocar.
suas mãos. Canta-te, canta, que eu te amo, Declare. minha alma. Canta-te, Beba, beba, beba. que eu te amo, Declare. minha alma. Canta-te, canta, que eu te amo, minha alma. Canta-te, canta, que eu te amo, que eu te amo, que eu te amo, que eu te amo. O que eu mais quero é conhecer teu coração e estar contigo, meu Senhor. E o que eu mais quero é conhecer teu coração e estar contigo, meu Senhor. E o que eu mais quero é conhecer, estar contigo, meu Senhor. E o que eu mais quero é conhecer teu coração e estar com minha alma. Canta-te, minha alma. Canta-te, canta, que eu te amo, minha alma. Canta-te, canta, que eu te amo. Queridos, olhe para mim. Aí mesmo onde você está. Qual era a doutrina da igreja primitiva? O que era proibido lá? Qual era a proibição na igreja primitiva? Você lembra de algum? A presença era tanta, Roberto. A glória era tanta que quando um cara inventou de brincar com a mentira, ele morreu. Quando nós não temos a glória manifesta, a gente fica criando não pode. Quando a glória toma a igreja, o próprio Espírito Santo se encarrega de expurgar todo o pecado. Quanto mais regras, menos realidade espiritual. Quanto maior o nível de realidade espiritual, maior o nível de santidade. Tudo que é pecado não é igreja. Que a igreja dele é santa, é imaculada. É pecado, não é igreja. A igreja não tem pecado. A glória manifesta, ela expurga. A igreja gloriosa, ela é um ambiente perfeito para o pecador e mortal para o pecado. O camarada chega, ele é liberto, mas se o cara tentar pecar lá dentro, ele morre. Ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas. Ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas.
Ore em línguas, 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 ore em línguas. O velho sai, vai entrar o novo. O velho sai e vai entrar o novo. O velho sai. Não se derrama vinho novo em odre velho, porque rompe e desperdiça o vinho. Vinho novo se põe em odres novos. Uau, cheia. Sopra Espírito neste lugar. 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 Sopra Espírito. Queridos, você pode orar um pelo outro agora. Se movimente, pastores. Quem você tiver direção pode fazer isso. Vamos colocar em prática o que está sobre nós. Se movimente. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais
Aleluia. Aleluia. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele posso.
Toda a honra e toda a glória seja dada a Jesus de Nazaré. Nós encerramos essa noite gratos a Deus por tudo quanto Ele fez, está fazendo e continuará fazendo em nós e através de nós. Ao mesmo tempo que isso é um confronto, isso nos colocará numa dimensão o qual abrirá caminhos para que muitos entrem por ele, sem a prepotência de achar que nós estamos começando, longe disso, mas na nossa realidade nós estamos começando. É mais difícil começar, mas nós vamos pagar o preço que Davi pagou, para que os nossos filhos recebam a herança, até o momento que o sobrenatural se torne natural na nossa vida. Não de uma forma costumeira, desprezível, não, mas aonde nós não encararemos a doença como comum, a apostasia como algo comum. A oração tem que ser o nosso fôlego de vida. A vida com a palavra tem que ser nosso relacionamento diário. Nós não vamos buscar os sinais, nós vamos buscar o Senhor. Os sinais virão atrás, mas os sinais precisam acontecer. Paulo falou: buscai com zelo os melhores dons. Isso me dá direito de escolha. Isso me dá direito de eu poder olhar para um e falar: quero esse. Se Paulo falou, eu creio. Amém, queridos. Louva a Deus pela vida de vocês, por todos que estão envolvidos. Quero agradecer Roberto, Évila, obrigado, pastor Eduardo, o Júlio. Bom estar com você aqui, Helena. Amo vocês demais. Pastora querida, muito bom. Eduardo, tem 2 Eduardo aqui pelo menos, né? Eduardo, Dulce, todos os pastores, Luiz Paulo, obrigado, cara, a sua equipe, obrigado. Pessoal da igreja local, Cleito, a Sheila, trabalharam tão afincos. Pessoal do som, da sonoplastia, toda a equipe, o café da manhã, o pessoal da limpeza, o pessoal, agora na hora do almoço, o pessoal de Caldas Novas, nós almoçamos juntos, e eles estavam assim: pastor, que povo maravilhoso. Não só o que estavam servindo também, mas um abraço, um carinho. Louva a Deus pela vida de vocês. Nós estamos todos em obras, querido. Começar de mim. Eu só estou aqui para servir vocês. Não estou como o maior, mas como aquele que serve. Cadê a Eliane também? Cadê a Eliane? Foi embora? Foi no toalete?
A Eliane está lá atrás agarrada com alguém. Espírito Santo, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Esses dias não vão se resumir em momentos, mas vai se transformar em vidas. Eu intercedo pela vida do Eli que está em casa. Que a cura do Senhor se manifeste na vida dele. Que o Espírito Santo toque a vida dele lá agora. A vida da Dora também. Nós declaramos a manifestação da cura na vida da Dora. Pelo poder de Jesus Cristo. Pelo poder de Jesus Cristo. A pastora Safilda que perdeu o seu marido. Espírito Santo, que o Senhor possa consolar o coração dela. Preencher o vazio que está dentro dela. Pai, eu te louvo por cada um aqui, Senhor. Por cada vida aqui presente. Eu sei que nós estamos saindo daqui, Senhor, em crise. Mas essa crise está canalizada em paixão. Em paixão, em desespero pela tua presença, Senhor. Eu oro, Senhor, pelos pastores que estarão indo embora amanhã, que eles possam voltar guardados e protegidos para a sua casa, para a sua igreja, para a sua família, para o seu ministério. E que a glória do Senhor possa inundar a vida de cada um de nós. Vamos aplaudir Jesus. Aleluia. Aleluia. Tá. Queridos, agora à noite, Eduardo, cuidado, tem horário de verão mudando, cuidado com o seu voo, tá? Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar.